Tira dúvidas sobre desfraude, episódio 6. Boa noite, pessoal. Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa live Tira Dúvidas. Para quem não me conhece, eu sou Sabrina Rocha, sou pediatra, nefrologista pediátrica. Amo falar sobre desfraude. Acredito que o desfraude possa ser de uma forma tranquilo, leve, sem pressa, sem desespero. E hoje eu estou aqui com vocês nessa live pelo Instagram, tirando as suas dúvidas sobre desfraude. Se tiverem dúvidas sobre desfraude, podem clicar aqui nessa interrogação, digitar, que eu vou respondendo ao longo do tempo. Peguei algumas dúvidas que me mandaram no inbox, eu coloquei na minha caixinha de pergunta, pra gente conseguir ler por aqui, pra não dar a pane que deu na outra live, tá bom? Sejam muito bem-vindas. Oi, Cecília, oi, Neia, tudo bom? Vou começando a responder, tá bom? As dúvidas. E aí, se tiver mais alguma pergunta, podem me mandar também, tá bom? Boa noite. Boa noite. Bom, olha, uma dúvida que me mandaram foi essa daqui, ó. Dica para o desfraude noturno. Se eu tinha alguma dica. Bom, no meu site vocês encontram um e-book, tá? Que eu descrevi o que é o desfraude noturno, na verdade, eu escrevi sobre a enurese, né? Que é o xixi na cama. E ontem saiu uma coluna no NSC Total, tá? Da Carolina Bandeira, eu fui convidada dela e escrevi um artigo sobre xixi na cama. Então tá bem legal, depois do stories depois eu compartilho nos stories novamente pra vocês, que tem várias dicas. Bom, mas começando, né? Dicas para o desfraude noturno. Vamos lembrar que o desfraude noturno, ele pode acontecer até os 5 anos, né? Se passar de 5 anos e a criança não desfraudar, é importante pedir ajuda, é importante poder avaliar o que está acontecendo com essa criança. E aí, a enurese, que é o xixi na cama, né, o nome técnico do xixi na cama, a enurese, ela pode ser primária ou secundária. O que é a enurese primária, que é o xixi na cama? A primária é a criança que nunca conseguiu desfraudar da noite. Ela sempre usou fralda e nunca conseguiu desfraudar. A enurese, quando ela é secundária, o que acontece na enurese, que é o xixi na cama, né? O nome técnico de xixi na cama. A enurese secundária é a criança que conseguiu desfraudar desse xixi na cama, né? Dessa fralda da noite. Porém, essa criança, ela ficou 6 meses seca, então não usou fralda por 6 meses. E depois ela voltou a ter escapes à noite. Então, é a criança que tem, vamos dizer, 4 aninhos, desfraudou com 2, conseguiu ficar mais de 6 meses sem usar a fralda à noite e voltou a ter escape urinário. Então, nesse caso, é uma criança que a gente também precisa avaliar. Então, voltando, se passa de 5 anos e nunca desfraudou, que é a enurese primária, ou se a criança ficou mais de 6 meses seca e voltou a ter escape noturno, tá? E aí, quais são as dicas que a gente pode dar para essa família que tá na dúvida se dá para desfraudar à noite ou não? Avalia. Se sua criança está passando 1 semana, 2 semanas seca, tira a fralda dela, não precisa usar. Mas também tá percebendo que sempre tem fralda muito ensopada de manhã cedo, não tem por que tirar, porque tá vendo que a criança ainda tá precisando daquela fralda, né? Ela tá tendo... ela não tá acordando para fazer esse xixi ou não tá sentindo essa bexiga cheia. O que a gente tem que avaliar? Primeira coisa, o intestino dessa criança. Crianças constipadas, elas tendem a ter mais escape de xixi na cama. Então, vamos lembrar sempre disso. Eu fico batendo um martelo com vocês sobre o xixi na cama, sobre a constipação. Constipação, eu pareço chata, né? Mas tudo tem muita relação. Se a criança tem um intestino preso, se ela é constipada, a chance dela ter um escape urinário à noite é maior. Então, temos que cuidar do intestino dessa criança, fibra. Até a Carol, que fez a live comigo aqui, deu uma passada aqui na live, não sei se ela ainda está aqui, né? A gente deu bastante dicas sobre alimentos, né? Sobre alimentação. Por quê? Porque o intestino preso piora o escape urinário, tá?
E aí escape o intestino, cuidar desse intestino dessa criança, a ingesta de água, ficar hidratada durante o dia para que à noite beba menos líquido. O que acontece é que as crianças não bebem água durante o dia, ficam levemente desidratadas e à noite quer tomar muita água. Então, cuidar dessa hidratação dessa criança ao longo do dia, para que ela à noite ela consiga reduzir os consumos de líquidos e tomar cuidado com os alimentos que são irritantes da bexiga. O que são? Que alimentos são esses, Sabrina? São café, chamate, pimenta, coisas muito condimentadas, elas irritam a bexiga. E aí, elas fazem com que a bexiga funcione mais. Então, à noite, evitar esses alimentos também, tá? São dicas rápidas que eu tô dando aqui para quem me pediu essa dica para o desfraude noturno. Mas, se quiserem mais dúvida, isso mais detalhado, tem lá no documento, no artigo da NSC, que a Carol Bandeira me convidou para escrever junto com ela, tá? E também no meu e-book também, que está no site, que aí vocês conseguem ver. Bom, outra dúvida aqui que me mandaram. Ah, essa é bem boa, ó. Xixi na cama e pesadelo são normais? Bom, pode acontecer, né? Então a criança assistiu um filme de terror, tomou refrigerante, levou um susto e teve esse escape urinário? Pode acontecer. O que a gente tem que ficar de olho é se a criança começa a ter xixi na cama sempre, tá? Então, o que acontece? A criança que desfraudou, nunca mais teve xixi na cama, todo mês, por 3 meses seguidos, ela tá tendo escapes urinários? Espera aí. Não é para acontecer. O que está acontecendo com essa criança? Então, a gente tomar muito cuidado. De vez em nunca aconteceu porque dormiu demais, foi numa festinha, tomou mais refrigerante. Isso pode acontecer. O problema é começar a ficar frequente, tá bom? Esse xixi na cama. Bom, vamos lá. Outra pergunta. Ah, esse é ótimo, ó. O que demora mais no desfraude? O xixi ou o cocô? Bom, essa estatística eu não tenho, mas na prática eu vejo que o cocô demora mais. O xixi, normalmente as crianças já pegam logo no ar, já entendem como é que faz, já tem aquela coisa do xixi, já vai fazer. Fica mais fácil delas associarem, né? Olhar a mãe ou o pai fazer xixi e já querem imitar. O cocô é mais difícil. Mas também eu vejo que essa dificuldade está associada a algumas coisas que também estão ligadas a uma outra pergunta que me mandaram mais cedo, que é o seguinte: a criança, muitas das vezes, ela não desfralda do cocô. Por quê? Porque ela é constipada, ela tem o intestino preso, então quando sai o cocô, sai doendo, dói muito, então essa criança associa fazer cocô com dor, e aí ela tranca esse intestino, e aí piora a constipação. Então, por esses vieses, né, por essas causas, o desfraude do cocô é mais difícil. Também porque tem a questão, muitas das vezes, do medo da água do vaso, o cocô cair na água e molhar o bumbum, a criança sente medo. Então, eu vejo que tem muitas dúvidas sobre o desfraude do cocô, bem mais do que o xixi. A Fernanda me mandou aqui, ó. Quando uma vez por mês, 9 anos. Sempre agora uma vez por mês. Então, Fernanda, como a criança está uma vez por mês, já sempre, é um caso de avaliação, tá? Precisa ver o que está acontecendo com esse xixi na cama. Será que é só algo comportamental? Então, até te aconselho a baixar o e-book para você ver se tem alguma coisa do comportamento que você ajustando na rotina da sua criança já melhora, ou se tem algum outro sinal de alerta. Porque o xixi na cama, ele pode vir sozinho ou acompanhado de outros sintomas. Quando ele está acompanhado de outros sintomas, a gente tem que ficar de olho. O que seria outros sintomas, né? Quando esse xixi na cama, a criança tem escape do xixi, então sempre com a calcinha molhada, sempre pingando ali xixi na calcinha, assaduras frequentes. Quando a criança tem esse escape urinário, assaduras frequentes, a constipação, que eu já falei pra vocês, né?
também é outra coisa que a gente tem que ficar de olho nessa criança. A criança fica assim, ó, né? Se apertando, que a gente aí fica xixi, 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 aí tem a urgência. Se a sua criança tá tendo alguma dessas outras queixas, além do xixi na cama, além do escape urinário, à noite, é uma criança candidata a uma avaliação, tá bom? Vamos ver outra dúvida aqui. Aqui, ó. Falando de cocô, qual o limite para colocar supositório quando a criança aprende cocô por muitos dias? Bom, é o que acontece. Uma criança que é sempre constipada precisa de uma avaliação para ver por que ela é constipada, quando começou essa constipação, se é só com a dieta, já melhorando a dieta dela, já tendo uma quantidade de fibras adequada, bebendo água, do volume de água ok para a idade dela, já pode melhorar, tá? Então, a gente normalmente não indica, né? Espera até tal dia para colocar um supositório, ou vamos fazer uma primeiro que medicação a gente não pode prescrever pelo Instagram, mas o ideal é a gente prevenir, fazer com que esse intestino dessa criança funcione bem, para não precisar colocar, por exemplo, um supositório, não precisar fazer uma lavagem intestinal no hospital, que é uma coisa bem comum que eu pego nas emergências, as crianças irem para emergência para fazer lavagem intestinal. Então, nesse caso, é importante avaliar com o pediatra da criança por que ela está tendo, fazer um recordatório alimentar, que é o porquê, como é a alimentação dessa criança durante o dia, né, durante a semana, como é que está, se está faltando fibra, se não está, se tem alguma outra coisa que está causando essa constipação nessa criança, tá bom? Outra dúvida. Criança com incontinência. A criança pode ter incontinência urinária? Teria algo com o desfraude errado ou mal feito? Bom, existe criança com incontinência urinária sim. Normalmente essas crianças que têm incontinência urinária têm algum problema na bexiga, ou então essa bexiga pode ser uma bexiga que a gente chama de preguiçosa. Então a bexiga enche, 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 enche e depois transborda, né? São crianças que prendem muito, ficam horas sem fazer xixi. Já peguei crianças no consultório assim de fazer xixi 2 vezes no dia, né, a cada 12 horas, a cada 15 horas, crianças que prendem muito xixi. Ou às vezes essa criança tem uma bexiga que funciona mais. Então, crianças que fazem muito xixi, por exemplo, já peguei crianças no consultório que fazem xixi a cada umas 15 vezes no dia, né? Então, assim, claro, não são só esses extremos, mas se você vê que a sua criança, por exemplo, tem a urgência de ir no banheiro, sempre quando vai no banheiro, faz xixi, 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 sempre com a calcinha molhada, ou molha a roupa toda durante o dia, assadura de repetição, né? Assadura, já vi criança de tanto formar assadura, faz, como eu vou dizer pra vocês, feridas na pele, ali na região da vulva, feias, porque sempre estava molhada. Então, nesses casos, são crianças que precisam de avaliação, tá? Tratamento. Teria que ver, cada caso é um caso. Tem muitas que vão para fisioterapia pélvica porque ajuda. Tem umas que precisam associar com medicações, mas aí depende da criança. A gente não pode dizer que vai fazer X ou Y, mas existe um caso de continência. Inclusive, mulherada, vi que a maioria que tá aqui é mulher, perder xixi nunca é normal, tá? Essa questão de, tive filho, perco xixi, sempre quando eu corro, perco xixi, sempre quando eu espirro, perco xixi, não é normal, precisa de uma avaliação, tá bom? E a fisioterapia pélvica é um dos tratamentos que ajuda bastante. Mas, lembrando que sempre, cada caso é um caso, os tratamentos são personalizados, tá bom? Bom, outra dúvida que me mandaram aqui. Quando devo acender o sinal de alerta ao tempo? Bom, acredito que seja o tempo do desfraude, né? Quando desfraudar? Vamos lembrar de uma coisa. Não é necessário desfraudar aos 2 anos de idade.
A partir dos 2 anos de idade, a criança começa a mostrar sinais de prontidão. Esses sinais de prontidão pode vir dos 24 aos 36 meses, dependendo do desenvolvimento da criança. Lembrando que se a criança foi prematura, o desenvolvimento é diferente. Se essa criança recebeu mais estímulos, é uma outra criança. Se essa criança é típica ou se é atípica, é diferente. Então a gente tem que lembrar que o desenvolvimento da criança é algo personalizado. Não é algo padrão. Todas as crianças com 2 anos vão desfraldar. Isso não, tá? E aí ela tem essa faixa até os 5 anos. Mas Sabrina, meu filho tem 3 anos, eu tô preocupada porque não desfraldou. Eu tenho que ficar sentada esperando ele desfraldar? Claro que não. Por isso que eu falo sempre que a gente tem que ter o time. O que seria o time? Os pais, os cuidadores, né? A escola e o profissional de saúde. Por quê? Toda criança precisa de um pediatra para chamar de seu. Sabrina, não tem como ter pediatra na minha cidade, não tem pediatra. O médico de família pode fazer a puericultura, que é o atendimento integral da criança. Então, fazer esse atendimento da criança, avaliar, ver como é que está o desenvolvimento motor, se está sentando, se está caminhando, se consegue colocar roupinha. Isso tudo o pediatra pode avaliar ou o médico de família que está na unidade básica de saúde, tá bom? Então é bem importante, nesse período da infância, essa criança ser acompanhada por um profissional de saúde. Não é que ela não desfraldou 3 anos, vamos deixar pra lá, vamos esperar. Não, porque, por exemplo, se a criança tem algum atraso cognitivo, a gente já vai preparar, já vai estimular essa criança para que ela consiga se desenvolver melhor. Se a gente só fica parada esperando, não dá, entendeu? A gente perde o tempo de poder desenvolver essa criança, tá bom? Agora, chegou 5 anos, o pediatra viu que está ok, não tem nenhuma alteração, não conseguiu esse desfraude, é importante avaliar com o especialista, tá bom? Bom, tem mais uma dúvida aqui. Se vocês estão chegando agora, tiverem mais alguma dúvida, vocês podem me mandar também. Essa aqui foi mandada no direct. Meu filho tem 3 anos e 3 meses e não quer saber do vaso. Bom, isso é bastante comum. A gente tem que fazer o quê? Essa dúvida toda semana vem. São pessoas diferentes e vão mandando essa dúvida. É a mesma dúvida, praticamente. A gente precisa avaliar, observar o que está acontecendo com essa criança. Será que essa criança não quer saber do vaso porque ela tem medo? Medo do vaso, medo do pinico, medo da descarga. Vamos observar melhor? Ou essa criança não quer saber do vaso por quê? Porque ela é constipada, cocô é duro, demora para sair. Então ela quer ficar de cócoras, ela quer botar a fraldinha e quer ficar de cócoras para o cocô sair com mais facilidade. Né? Ou ela já pegou uma mania de vou botar minha fralda, fazer o cocô e ok. Então vamos observar e a partir dessa observação ver o que a gente pode modificar nesse comportamento dessa criança, tá bom? Então é isso dessa dúvida. Vamos para a próxima. A próxima é a última. Depois, se vocês não mandarem mais, aí vai acabar a live, tá? A gente já tá um tempinho aqui. Foi até bastante dúvida que vocês me mandaram. Obrigada, gente. Obrigada mesmo de coração. Fico bastante grata. E a minha ideia é ajudar cada vez mais vocês. Bom, meu sobrinho desfraldou do xixi, mas do cocô ele pede para usar fralda. Parecida com a anterior. Se não colocar, ele não faz. Então a gente tem que ver por que ele não faz. Porque esse cocô dói, então ele pede para colocar, para ficar agachadinho, ficar de cócoras e conseguir eliminar essas fezes melhor. Então, porque de cócoras é uma posição mais confortável para sair o cocô? Ou será que é a mesma coisa do caso anterior? Ele tem medo de sentar no pinico ou no vaso e por isso que ele pede para colocar a fralda? E tomar muito cuidado com essa questão de ele não fazer o cocô, ele se trancar. Porque isso aí vira uma bola de neve. A criança se tranca mais, aí piora a constipação, o cocô vai sair mais duro, e aí ele vai sentir mais dor, e aí ele vai se trancar mais. Então, tomar muito cuidado com isso. Quem não viu a live que eu fiz com a Carol semana passada, na quinta-feira, assista,
tá? Porque a gente deu bastante dicas sobre alimentação, como melhorar a alimentação da criança para melhorar essas fezes. É isso, meu povo. Mais alguma dúvida? Falem agora ou só semana que vem? Não. Na verdade, só semana que vem não, tô mentindo pra vocês. Amanhã eu tenho uma live que eu fui convidada da Clínica Viva, que eu trabalho lá, né, atendo lá. E amanhã eu tenho uma live sobre desfraude e provavelmente eu vou falar mais assim, falar geral sobre o desfraude, tá bom? Hoje, mais alguma dúvida? Não. Se não tem dúvidas, eu vou acabar então a live. Ontem, a Rosana, que entrou ontem aqui, eu não estava, Rosana, eu vi que você me mandou uma pergunta ontem, que eu abri a câmera, mas eu não estava no YouTube, eu estava fazendo uma palestra para escolas, por isso que eu não olhava para vocês, eu estava olhando pro computador, que era para as pessoas da escola, e foi bem legal ontem, essa live que eu fiz para a escola. Depois que eu fechei, né, a câmera, mas aí elas tiraram dúvidas, perguntaram, foi bem legal. E também para quem quiser, eu faço essa palestra para escolas que os professores precisam dessa capacitação, desse contato também sobre o tema desfraude. É isso, meu povo. Muito obrigada por essa noite, por estarem aqui comigo. Na quinta-feira, então amanhã eu tenho a live da Clínica Viva, que eu vou falar sobre desfraude em geral. E na quinta eu tenho uma live também com a fisioterapeuta Karine, que estava na semana passada na live. Eu falei pra ela, Karine, ó, vamos fazer uma live comigo. E aí a gente vai falar sobre quando o desfraude não dá certo, os problemas oriundos a um desfraude que não deu certo, tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até mais.